Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Meu nome é Washington e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre ansiedade. A ansiedade, a gente sabe que ela é uma emoção normal, ela é adaptativa, ela nos ajuda a lidar com as situações do nosso dia a dia, ela ajuda a gente a passar por situações perigosas, por situações desafiantes. E tanto os adultos quanto as crianças têm a ansiedade. O problema se torna, quando nós deixamos essa ansiedade ela crescer nas situações. Quando a gente deixa essa ansiedade dominar, e aí uma coisa que pode acontecer é poder aí desenvolver transtornos de ansiedade, que é outra coisa, uma outra oportunidade. Eu falo um pouco mais sobre alguns transtornos. Eu quero falar com vocês agora em relação à ansiedade das crianças, Muitas vezes a gente imagina que as crianças não têm ansiedade ou outros tipos de coisa. E vale a gente lembrar que sim, tá? Elas passam por essas questões de ansiedade. E quando é que a criança, ela começa a ter essa ansiedade e ela começa a deixar a crescer? Quando, os problemas passam a interferir no cotidiano delas. Por exemplo, nós estamos passando por um problema, mundial agora, que é a pandemia e esse isolamento social. A gente muitas vezes pode pensar que as crianças elas conseguem lidar com a situação. Porém, uma coisa que a gente nota, eu enquanto profissional da saúde mental, eu começo a perceber e algumas pessoas me falam como a criança lida com essa situação. Como que nós podemos explicar para as crianças em relação a esse isolamento social. Então, primeiramente, nós precisamos perguntar para as crianças, conversar com elas. O que elas sabem disso, o que é que elas pensam em relação a essa pandemia, ao isolamento social, porque veja bem, dependendo da idade da criança, ela não entende por que ela parou de ir na escola, por que ela parou de ir na praça brincar, em shoppings, na casa de amigos, na casa de avós, tios e etc. Não é? Que essa questão. O que está acontecendo? E normalmente nós deixamos as coisas acontecerem pensando assim, elas não entendem. Porém, elas entendem. É por isso que eu digo que nós precisamos perguntar, conversar. O que é que vocês sabem sobre isso? O que é que você está entendendo sobre isso? Uma outra questão é que nós precisamos explicar o que está acontecendo de uma maneira simples. Não adianta nós querermos falar termos técnicos que aí elas não vão entender mesmo. Então, uma maneira mais lúdica da gente mostrar, da gente falar, da gente explicar para as crianças, e aí vai depender da idade dela, nós podemos usar um termo, por exemplo, bichinho. O que está acontecendo? É um vírus, esse vírus é igual a um bichinho que nós não vemos. Ele seria mais ou menos invisível. E é por isso que nós temos que tomar cuidados com este bichinho. Por que nós não podemos sair? Como que isso acontece? Porque existe o bichinho e esse bichinho ele pode contagiar a gente. O que é contagiar? Nós não estamos que ficar dentro das nossas casas, nós estamos nos limitando a ir em alguns lugares. Por quê? Porque esse bichinho ele vai passar de uma pessoa para outra, e como ele é invisível, a gente não vê e não tem como a gente escapar dele. É por isso que a gente não pode abraçar, nós não podemos beijar, nós temos que lavar as mãos. E isso daí, se nós ficarmos em casa, todos nós estaremos protegidos. São medidas simples que a gente fala com as crianças, E aí a gente também precisa passar para elas o seguinte: como que nós podemos fazer para evitar
esse contato. É onde nós vamos explicar o motivo desse distanciamento social, né? Nós vamos explicar ali o porquê de lavar as mãos e outros tipos de higiene que nós temos que ter, né? Como não colocar a mão na boca, como não colocar a mão nos olhos. E por que as pessoas estão saindo na rua com máscaras no rosto, né? Porque a máscara, ela tem o papel de proteger esse bichinho invisível. Essas questões, quando nós levamos para o lúdico, a criança ela entende e ela aceita, né? E ela vai muito provavelmente fazer outras perguntas para você, pai, educador, enfim. Nós não podemos deixar essa criança, né, a ficar muito tempo em televisão vendo, porque a qualquer momento está entrando uma notícia sobre a pandemia. Então nós precisamos fazer com que essas crianças tenham uma vida saudável dentro de casa, ao redor da nossa casa, né? Brincar, assistir a um filme, a um desenho que a criança goste, né? Jogar. O importante, nós pais, nós adultos, também interrelacionar com elas, não é? É a gente também fazer a nossa parte. Um outro ponto que é importante é a gente não conversar sobre esses tipos de assunto que é sério, falar de morreram tantas pessoas estão internadas, tantas pessoas estão infectadas, não é? O ideal é nós passarmos a realidade para elas, né? Para que elas possam entender dentro de uma linguagem que elas irão entender. Não podemos, né, tumultuar a cabecinha delas passando algo de horror, que a ansiedade vai tomar conta. Cuidado, ela está chorosa, ela está quieta, ela prefere ficar num cantinho sozinha, independente de ser filho único ou não. Como que essa criança está? É necessário, tá, nós tomarmos esse cuidado com as crianças. Quando a criança ela mora em apartamento e aí fica um pouco mais complicado a sua saída, né, no entorno disso tudo, então os pais precisam ali tentar o máximo possível fazer o lúdico. Eu espero ter ajudado um pouco vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar um like, coloque as vossas observações no comentário. Se alguém quiser que eu trate de outros assuntos, é só deixar lá. Muito obrigado e mais uma vez, muito grato por todos aqui.